Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de História do Brasil a partir do olhar do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é de psicografia do Chico Xavier por Humberto de Campos. Você que já vem estudando comigo, já assistiu os vídeos anteriores que se referem ao vídeo da independência do Brasil, já percebeu que nós trabalhamos nessa linha com história, filosofia, também com o olhar da espiritualidade. E aqui, neste dia, nós vamos conversar sobre o Primeiro Império, sobre o momento em que é preciso decidir que caminhos o Brasil vai trilhar, quais são os caminhos a seguir, já que a independência do Brasil foi feita no contexto das grandes revoluções. Não é? Nós sabemos que existe o ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, que sustentaram as grandes revoluções e que agora esses ideais que já foram plantados aqui no Brasil, desde a Inconfidência Mineira e outros movimentos também, vão agora se concretizar de uma maneira muito peculiar, já que o imperador é um imperador português, oriundo de uma antiga metrópole e que se mantém no Brasil mesmo a partir da independência, fazendo com que nós brasileiros tenhamos uma mudança aqui no Brasil, mas é uma mudança bem diferente dos outros povos, principalmente os da América Latina, que fizeram revoluções mais aguerridas com intuito republicano, sem a manutenção de um rei aqui de origem portuguesa, de origem da metrópole, da antiga metrópole. E nós vimos também que esse é um motivo que Ismael, nosso guia, mentor, nosso governador do orbe, providenciou para que a nossa independência não fosse banhada no mar de sangue e pudesse ser feita de uma maneira mais harmônica, mais de acordo com a proposta da missão do Brasil, que é uma proposta pacífica, é uma proposta onde nós brasileiros estamos aqui para nos regenerar à luz do cristianismo de Jesus. Então, foi também apresentado no vídeo anterior que o nosso Brasil querido é acompanhado pelos espíritos iluminados e que tendem sempre a buscar um caminho de paz ao invés de trilhar um caminho de dor, sofrimento e guerra, apesar de reconhecermos que a nossa independência também teve momentos de luta, como está descrito no vídeo anterior. Mas agora nós precisamos reorganizar o Brasil, e esse Brasil precisa nascer agora um novo ciclo de independente. A grande dúvida é: será que o nosso imperador Dom Pedro vai ter muitos poderes? Será que o nosso imperador vai fazer uma constituição nova baseada nos ideais da Revolução Francesa? Será que o seu poder vai ser limitado, ou vai ser estendido, vai ser forte ou vai ser fraca a sua atuação política e social? Esta é uma dúvida que todos os brasileiros têm neste momento e que nós vamos perceber que existem várias vertentes de pensamento, cada uma buscando compreender essas questões, e que no momento em que a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte se faz e os grandes embates vão sendo gerados a partir disso, existe a construção de uma primeira Constituição, um esboço, né, que é apresentado a Dom Pedro, e que ele fica muito insatisfeito com essa Constituinte, e aí termina por dissolver a Constituinte e por outorgar uma Constituição baseada naquilo que ele acredita. Porque Dom Pedro é uma pessoa que nós já sabemos que é muito jovem, ele agora está no momento de amadurecimento da vida dele, e que ele ainda não compreende completamente essa nova realidade. E, ao meu ver, ele se perde muitas vezes.
Ele se perde no momento em que ele não compreende essa nova realidade. Ele se perde porque ele está envolvido pessoalmente, a sua vida pessoal não está muito bem, ele está muito atrapalhado com a sua esposa, com a sua amante, com a vida que ele escolheu para si e que vem atrapalhar o processo político dele também, não é? E que aos poucos ele vai perdendo a credibilidade. Então ele faz uma Constituição outorgada, onde existe um viés liberal, não é? Porque ele coloca uma Constituição onde existem os 3 poderes da República, que seria o poder executivo, legislativo e o judiciário, que eles são ali independentes, segundo essa Constituição outorgada, mas que traz também o poder moderador, que é um poder que ele tem, que serve a pessoa dele para que ele possa definir e reorganizar a nação, dando direito a dissolver o parlamento, dando direito a optar dentro dos poderes na medida que ele achar necessário. Então, isso é um poder que para ele é necessário, porque ele acha que se ele perder o poder agora, seria uma ingratidão, inclusive, por parte dos brasileiros, porque ele se esforçou para fazer a independência, ele se uniu aos brasileiros, ele se considera brasileiro, porque foi muito criança, muito jovem para o Brasil, e ele acha que neste momento a Constituição, sendo uma Constituição que não lhe desse poder algum, ele acha que é uma baderna, uma anarquia, e que é necessário esse poder moderador neste momento. Talvez ele tenha razão, não é? Inclusive o nosso livro Brasil, Coração do Mundo traz essa opção aqui. Vamos ver como o nosso querido Humberto de Campos traz esse olhar de Dom Pedro enquanto um estadista. Então veja só como é colocado aqui na página 129 do capítulo 21. Humberto de Campos faz uma análise dessa questão. Aspas para Humberto de Campos. O imperador, apesar de suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade se tratando de psicologia política. Veja só, ele está dizendo que ele é muito atento à psicologia política, não é? Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável, muitas vezes não lhe reconhecem o espírito empreendedor na direção das coisas públicas. Está falando que os historiadores não reconhecem esse perfil dessa sua perspicácia política, não é? Inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal com suas valorosas iniciativas. Então ele fala aqui que a iniciativa de Dom Pedro em fazer essa Constituição outorgada é valorosa, ao contrário de que muitos dizem que ele foi autoritário e instituiu um poder moderador. Aqui, continuando. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia de sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher cujas renúncias e dedicações se elevavam ao heroísmo supremo. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando que Dom Pedro I, ele não tem muita segurança, não é? Pelo seu casamento, já que ele era casado com uma valorosa mulher, que é a princesa Leopoldina, citada inclusive no vídeo anterior, como enviada dos espíritos de luz para conduzir o Brasil ao equilíbrio e para ajudar Dom Pedro a se equilibrar. Mas que aqui ele está colocando, olha, que são de lamentar as atitudes dele frente à família, principalmente a sua esposa Leopoldina, não é? Mas nos instantes em que seu coração se tocava de ideias generosas, criando-lhe no íntimo um estado perceptivo propício às inspirações do mundo invisível. Olha, quando ele se equilibrava e ficava propício à intuição que vem da espiritualidade, olha aqui o que ele coloca aqui, As falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Tá vendo aí? As falanges intuindo Dom Pedro
no que se refere a essa Constituição de 1824. Foi assim que muitos decretos saíram de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Então ele coloca aqui que foi necessária que essa Constituição tivesse esse perfil moderador, porque o Brasil vivia momentos de muitos conflitos ideológicos que poderiam tumultuar os primeiros passos da caminhada do Brasil. Então, nós vamos observar também nessa época vários conflitos que existiam no Brasil e que Dom Pedro teria que enfrentar com grande maturidade. É o caso do movimento que aconteceu da Confederação do Equador, que tem início ali em Pernambuco e se espalha pelo Nordeste brasileiro, no intuito de formar uma república independente do Brasil, sem a participação de Dom Pedro aqui no Brasil. A Confederação do Equador recebe esse nome por estar muito próximo à linha do Equador e por unir esses grupos ali do Nordeste. Percebendo aqui, no entanto, que Pernambuco ele já tem esse perfil de buscar uma independência republicana, porque Pernambuco ele tem a tradição da colonização holandesa e eles receberam ali a grande figura do Maurício de Nassau, que impulsionou por muito tempo aquela região, fazendo com que naquele momento, no momento do governo de Maurício de Nassau, fosse a região mais próspera do Brasil. E essa região vem perdendo, vem entrando em decadência na medida em que os holandeses se retiraram, em que a cana-de-açúcar perde mercado mercado consumidor, porque tem que enfrentar a concorrência das Antilhas, não é? E do açúcar de beterraba que os holandeses buscavam produzir, e aí esse açúcar vai perdendo mercado, e ali a região de Pernambuco e do Nordeste, dos grandes fazendeiros, dos grandes senhores de engenho, vão perdendo força política. Então, desde esse momento, Pernambuco busca fazer essa ruptura com o resto do Brasil. E aqui, Dom Pedro tem que enfrentar duramente esse momento de rebelião. O problema é que nesse enfrentamento, ele termina por mandar enforcar pessoas de grande valor espiritual, que é o caso do Frei Caneca, né, e de seus seguidores, que ali, nesse momento, são capturados e condenados. E o Frei Caneca, inclusive, ele é o único a ser fuzilado, porque era um homem de honra. E matar fuzilado é mais honrado do que morrer decapitado como foram os outros. E aí a gente vai ver também aqui no livro uma coisa surpreendente que Humberto de Campos traz a respeito desse momento da Confederação do Equador. E que aqui o Frei Caneca é decapitado, fuzilado, aliás. Aqui na página 130, ele faz uma referência a essa Confederação do Equador. A província de Pernambuco, onde se plantaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos de liberdade e da democracia sob a influência de Maurício de Nassau, alimentava mais que nunca o sentimento de independência e autonomia. Mostrando aí, de novo, a referência de Maurício de Nassau, que era um grande gestor e que deu balizas para a independência e para a prosperidade, assim como a autonomia, não é? Então, eles querem aqui essa autonomia de volta e essa liberdade. É por isso que eles vão fomentar ideias republicanas, não é? Ele coloca aqui que Dom Pedro envia para suprimir essas rebeliões o Duque de Caxias, que vai aqui nesse momento extinguir a rebelião, não é? Que ele fala aqui, ó. Mas o governo central providencia energicamente Lord Cochrane e Lima e Silva, que é o Duque de Caxias, que ele coloca aqui embaixo, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, um dos mais importantes militares estadistas
da história do Império no Brasil. São enviadas com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. Então aqui ele diz que os republicanos são vencidos e que João Ratcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano, né? Executados militarmente, são eles o doloroso exemplo para os companheiros. Então esses dois revolucionários pagam com a vida para dar exemplo aos outros, não é? E aqui embaixo ele continua, ó. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. O que ele quer dizer é que após a morte desses dois revolucionários, os dois foram acolhidos pela espiritualidade e que, a partir de então, fazem parte do grupo de espíritos iluminados que acompanham aqui a obra de Ismael e que provavelmente aqui são pessoas protetoras dessa região, não é? Ali de Recife, Olinda. Continuam ali enquanto espíritos buscando auxiliar as pessoas que ali vivem. Muito interessante essa colocação. Outro dado que a gente tem que apontar nesse período é a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é aquela região onde é atual Uruguai. Porque o Uruguai, a Cisplatina, ela foi anexada por interesse da esposa de Dom João VI, Carlota Joaquina. E que aqui no livro é considerado que foi inviável, que não era necessário fazer essa anexação. E que nesse momento Dom Pedro enfrenta tropas contra a Argentina numa guerra pela posse da Cisplatina. Então a Argentina reivindica a região e o Brasil entra em guerra aqui na Cisplatina, fazendo com que, inclusive, gere muitas dívidas de guerra que o Brasil não pode agora arcar. O Brasil termina tendo muitas dívidas para arcar com a Guerra da Confederação do Equador e também com a Cisplatina, sem contar com o fato de que quando os portugueses da corte voltaram para Portugal com Dom João VI, levaram grande parte da riqueza que estava aqui no Brasil. E também com a cobrança feita por Portugal para reconhecer a independência do Brasil, que foi cobrado uma taxa muito alta para esse reconhecimento, que o Brasil nesse momento vai ficar com grandes dificuldades financeiras. E a Guerra da Cisplatina é uma guerra inglória, porque muito foi gasto nessa guerra, muitos soldados morreram na guerra, e no final das contas o Brasil fez um acordo com a Argentina, fazendo com que a Cisplatina tivesse autonomia. Então eles desistiram da guerra, nem a Argentina nem o Brasil ficaram com aquela região, e aí o Uruguai se tornou independente, que foi ali nesse momento em que acabou a guerra. Vamos ver aqui como que a espiritualidade fala desse momento da Guerra da Cisplatina. Então aqui na página 131, aspas para Humberto de Campos. O mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita levada a efeito por forças armadas de Dom João VI em 1821 por inspiração de Dona Carlota Joaquina, não é? Então ele fala aqui que a Dona Carlota Joaquina incentivou Dom João VI a ocupar aquela região, mas foi uma apropriação indébita. Muito maravilhosa a continuação que ele coloca aqui, ó. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto desde o início da civilização brasileira os mensageiros de Jesus
difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição de solidariedade e de autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses. Se separa definitivamente do coração geográfico do mundo graças à mediação pacífica da Inglaterra para formar o território que veio constituir a República Oriental do Uruguai. Então aqui ele fala que a Inglaterra inclusive teve participação nesse tratado de paz, que ali não era uma seara do Brasil, não era uma seara de Portugal, porque foram colonizados pela Espanha. Não falavam nem português, não tinha menor identidade com o Brasil. Então não tinha por que a Cisplatina continuar sendo território brasileiro. E por orientação da espiritualidade, a Cisplatina ali recebeu a sua independência, não é? Por atuação da espiritualidade. Então todos esses fatores que vão se desenvolvendo aqui no Brasil, eles vão deixando o imperador Dom Pedro num isolamento muito grande, fazendo com que as populações passem a desacreditar na sua atuação. Uma vez que muitos brasileiros consideram a Constituição autoritária, muitos brasileiros consideram que a gestão de Dom Pedro frente a essas guerras causando muita dívida e, portanto, aumentando muito os impostos, causando conflitos econômicos na nação, não é? Associado à sua conduta junto à sua família, não é? A amante Domitila, que é a Marquesa de Santos, engravida. Quando a amante engravida, Dom Pedro convida para morar na corte, e aí fica claro essa relação dele com a amante, inclusive a princesa Leopoldina se sente muito triste, muito magoada, porque no primeiro momento essa presença da Domitila na corte é sutil, mas depois passa a ser escancarada. Todo mundo sabe que ela é amante de Dom Pedro. Ela começa a participar de eventos, ela começa a participar de locais de privilégio na igreja e nos eventos sociais. E aí fazendo com que a princesa Leopoldina seja claramente uma pessoa de segundo plano. Porém, a população brasileira ama a Leopoldina porque ela realmente é uma princesa muito bonita, muito educada, muito superior à maioria das pessoas a nível de educação, de cultura, de bons relacionamentos com a nação, de atitudes responsáveis. E aí ela vai subindo no conceito da nação, enquanto Pedro vai perdendo apoio popular, principalmente dos católicos, né? Porque nessa Constituição, inclusive, tem um dado importante que coloca a Igreja Católica como a principal religião da nação brasileira, não é? O catolicismo é oficialmente a religião do Império. Então a Igreja Católica tem não muito poder, mas tem um certo poder. E aí os escândalos promovidos pela atuação da Domitila, né, fica sendo muito claro, inclusive porque ela faz uma intriga com José Bonifácio, termina fazendo com que Dom Pedro se afaste do amigo, que é, na verdade, um grande pensador. Na verdade, o José Bonifácio é o mentor. Então, ele vai ser de grande importância. E aí, nesse momento da Constituição, do final da Constituinte, Dom Pedro briga com ele, expulsa ele, e aí prende, manda prender, e é muito triste esse momento. E aí a figura de Dom Pedro vai perdendo apoio popular, e aos poucos a população, com a intriga entre portugueses e brasileiros, e também falando que ele é português, ele não é brasileiro, e aí ele vai perdendo cada vez mais o poder e termina tendo que abdicar.
Nós vamos aqui relembrar que no momento em que Dom Pedro estava em guerra com a Cisplatina, ele recebe uma carta enviada do palácio, né, comunicando o falecimento da princesa Leopoldina. E quando a princesa Leopoldina falece, a nação inteira entra em luto. A nação inteira sofre a perda da princesa, da imperatriz Leopoldina, não é? Todas as capelas entram em luto pela morte da princesa, mostrando a Dom Pedro o quão importante é a figura dela. E ele fica muito triste porque parece que ele desperta para o fato dele ter sido um homem que não honrou seu matrimônio, um homem que desprezou aquela que foi grande parceira, compreensiva durante toda a sua vida. E aí ele vai aos poucos refletindo sobre essas questões, não é? A Domitila, que é a princesa, a Marquesa de Santos, ela perde o bebê que estava carregando no ventre. E aí a princesa Leopoldina também perde um bebê que morre. O bebê morre antes dela, que o corpo dela já expulsa, que já está debilitado. Ela fica muito deprimida. E aí ele fica se sentindo muito culpado, muito triste, sente muita falta da Leopoldina e terminando o romance dele com a Domitila e casando depois, muito posteriormente, com uma outra, não é, italiana, que se chama a Amélia, e que ela vai criar os filhos dele, os filhos que foram de Leopoldina, e ela vai ser uma mulher boa para ele, e eles vão ter um casamento mais equilibrado. Ele vai passar a ser um homem mais dedicado à família, não vai procurar mais aventuras na rua, mais equilibrado. Mas tem um determinado momento que ele é incentivado a abdicar o trono e voltar para Portugal, porque seu pai morreu e o trono fica vago. E ele tem que travar uma disputa lá sobre a descendência lá do trono de Portugal, e ele volta para Portugal, deixando aqui o Pedrinho aos cuidados de José Bonifácio, não é? Mas isso é assunto para outro vídeo, e nós vamos aqui terminar com um trecho que fala sobre esse momento de saída dele aqui do Brasil, descrevendo aqui como foi, né, a saída dele, na página 134. Depois da meia-noite, preferiu ficar só na quietude do seu gabinete e ali atentou no patrimônio de suas experiências. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema, e às 2 horas da madrugada, dia 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil com sua família estava a bordo da nau inglesa Warspite, de onde se transferiu a volagem para, através dos oceanos, ser conduzido aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. Então foi assim que ele, intuído pela espiritualidade, abdicou, deixando Pedro pequeno aqui, o seu filho de 5 anos, Pedrinho, não é? Sobre a tutela de José Bonifácio. E eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre Pedro II, que nesse livro da gente traz grandes revelações de quem foi Pedro II na espiritualidade, uma alma encaminhada por Jesus para dar continuidade à obra de redenção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito bom você ficar até agora. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal.
e que você seja muito feliz e sua família abençoada. Muito obrigada.